Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, da Times Square. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. A gente vai tratar sobre um tema que é uma combinação, para facilitar a compreensão, uma combinação de estresse, burnout, todas essas coisas se conversam, se combinam. A especialidade dela é falar sobre produtividade sustentável. Mas a gente vai explicar para vocês o que é isso. Eu, inclusive, acabei de ganhar um livro, Dá um Tempo. Isabela Camargo, ela é muito conhecida no Brasil, jornalista, tem uma história super interessante para contar para nós. Ela se tornou embaixadora desse tema. Isabela, muito bem-vinda. Fica até difícil te apresentar, sabia? Porque então eu vou facilitar a sua vida. Sabe como é que você pode me falar? Pode falar de mim? Isabela Camargo, faxineira. Hoje eu me coloco como faxineira, Bruno. Mas por quê? Como assim? Já vou te Faxina contar. a mente das pessoas. Ideias. Hoje eu trabalho com... Quando a gente anda de moto, a gente fala é uma higiene mental. Total, porque total. Você... Tirando o risco, né? Quando você está pilotando uma moto, dependendo da velocidade que você está, você tem que ter muito estado de presença. Total. Você não consegue... Você tem que estar só ali. Então, aquilo... É como assim, descansei. Você fala, mas você estava andando de moto, descansei. No meu caso, eu corria. Então, eu entrava numa sessão, 20 minutos, 250 por hora, transpirando, descansei. Então... Mas só para também não perder, e ao meu lado, meu grande parceiro, amigo, Danilo Santiago. Danilo, muito bem-vindo. Como sempre, um prazer. Vamos lá. Eu nem tenho mais te apresentado com toda aquela pompa que eu fazia, porque aos poucos você já é figura carimbada, todo mundo te conhece, mas rapidamente, só para o pessoal entender que é um dos caras mais importantes e relevantes no mercado de ações no mundo. Aqui em Wall Street é um brasileiro e ele está aqui do nosso lado. Obrigado. Obrigado. Será que eu não sei nem se eu tô com a roupa adequada para esse podcast, mas estou aqui, vou fazer o meu melhor. O Danilo, se deixar, ele é o cara mais simples, é o cara assim, um dos caras mais fudidos que eu conheço, é um dos caras mais simples, sabe esse contraste? Geralmente, muitas vezes você vê o oposto, né? O cara é um pangaré e... Vamos ver se eu não sou pangaré. Tá ótimo, vamos lá. Mas você... tô com dificuldade de apresentar. Na verdade, boa parte das pessoas podem ter me conhecido quando eu passei esses últimos 25 anos nas principais emissoras de rádio e TV, apresentando um jornal. Mas hoje eu me coloco como faxineira. Aliás, nas palestras, eu adoro entrar com vassoura. Sério. Sério? E isso já quebra um pouco aquela distância. Nossa, agora vem a palestrante. Não, na verdade, eu vivi uma experiência bem desafiadora em 2018, em que eu poderia ter ficado naquela situação chorando até hoje. Eu chorei muito, mas chorei em movimento. E eu falo isso com muita responsabilidade para todos que estão nos acompanhando. Nós vamos falar agora durante o programa a diferença entre cansaço, exaustão, burnout, estresse e tudo mais. Porque senão, Bruno, a gente vai retroalimentando crenças e ideias que só vão nos fazendo mal. Então hoje eu amo dizer que eu sou faxineira. Porque sim, eu preciso te ajudar a fazer faxina em ideias e crenças que não estão legais. E se você não parar para pensar nisso, você continua carregando elas. Sabe aquela bagagem, Danilo, que você vai passar um fim de semana só fora e leva uma bagagem de um mês? Você fala, gente, mas para que tanta coisa você vai passar só um fim de semana? E às vezes a gente está vivendo com essa bagagem pesada por falta de parar e eliminar o que não serve mais. Bom, então vamos começar a organizar essa prosa. Porque esse é um assunto que eu curto muito. Por que eu curto? Porque hoje, esse canal, né, esse programa foi idealizado, quando me perguntam quem vai assistir, eu falo, eu acho que quem vai assistir são as pessoas que querem vencer, que querem dar certo. Perfeito. São pessoas que são economicamente ativas, tanto faz se é um dentista, se é um advogado, legal, se é um cara que tem uma posição numa empresa, se é um trainee, um estagiário. São pessoas que estão lutando para dar certo, querem ser melhores amanhã do que elas são hoje. E para isso, eu estou implicitamente dizendo o seguinte, essas pessoas se exigem. Uhum. E aí a gente entra numa dinâmica que a gente não vai aprofundar por outras vertentes, mas a gente vai focar só no aspecto que você se exigindo,
Às vezes você é muito severo, você incorre em uma série de coisas que podem ser falhas ou não, mas o fato é, num determinado momento você tem sensações, ou de cansaço, ou você fala, eu estou estressado, ou eu estou muito irritado, e as pessoas, o leigo, junta tudo isso, junta essa expressão que é relativamente nova, do burnout, que, entendo eu, é um problema antigo, uma definição nova para um problema antigo. Mas ela junta tudo isso e ela se questiona, eu estou nessa direção, eu não estou, eu tenho ou já tive. Eu acho que a gente precisa organizar tudo isso. Organizar a primeira coisa, que eu acho que pode ser puxar o assunto. Quem se exige vai ficando cansado. Cansaço é simples. Você descansa, tá tudo resolvido. Mas qual é a definição do estresse? Eu estou estressado. Como é que a gente começa a enxergar? Porque imagino eu que você não tenha como chegar num burnout sem estresse, né? Imagino. Muito bem. Primeiro a gente tem que entender que se você não estiver cansado, tem alguma coisa errada. No contexto que a gente está vivendo, neste zeitgeist, que é este conjunto de cultura que nós estamos vivendo hoje, é natural você estar cansado. Pelo excesso, não só de tarefas, mas de estímulos. Você está cansado, você descansa e retoma a sua energia. Qual é a diferença do cansaço e da exaustão? Quando você está cansado, ok, estou cansada, descanso e retomo minha energia original. Se eu estou exausta, eu descanso e continuo cansada. Saio de férias e volto irritada. Então, se eu estou cansada, eu preciso descansar. Se eu estou me sentindo exausta, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Mudar o estilo de vida significa o quê, Isabela? Significa abrir mão de certas atividades, ou seja, parar com a ilusão de ter controle de tudo, reduzir a régua da perfeição. E isso vai exigir autoconhecimento, atualização de identidade. Eu já vou falar sobre isso. Mas a diferença de cansaço e exaustão ficou clara, Danilo? Ficou? Sim, essa Só que aí, na prática, o que acontece? Nós que viemos de uma sociedade que cultuamos imagens como a da Mulher Maravilha, do Super-Homem, e a cada esquina, eu não sei aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, a cada esquina você tem uma farmácia. Você não tem uma biblioteca. Né? Então, você não vai buscar recursos para sua saúde no conhecimento. Você vai buscar na farmácia. Vai buscar nas drogas. Se tem mais um anestésico aí para dar conta desse estilo de vida insustentável. Eu fiz isso. Bom, então, como que eu deixo o cansaço virar exaustão? Quando eu não respeito os sinais do meu corpo. Então, se eu estou cansada, o que eu disse? Eu descanso e volto à minha energia original. Aí eu não descanso. Tô cansada, o que eu faço? Vou tomar uma anfetamina, vou tomar mais café, né? Ou vou no shopping comprar um negocinho, um mimosinho, eu mereço, né? Eu trabalho tanto. Então, ao invés de descansar, as pessoas vão buscando anestésicos para continuar naquele estilo de vida, até porque viemos de um passado que, se você estiver descansando, você é preguiçoso. Que você não pode parar para recuperar energia. E a mesma sociedade que cultua a pausa como uma falta de comprometimento, é a mesma sociedade que também vai te expor publicamente quando você adoecer. Sabe o que eu vejo em muitos colegas? Que às vezes eles não sabem nem como descansar. Então. Porque às vezes o descansar também não é só não fazer nada e a mente continuar a mil no mesmo assunto, exaurindo uma determinada questão, um determinado incômodo. Ótimo. Eles nem sabem como descansar. Ótimo ponto. Descansar... Primeiro vamos entender o que eu estou falando de descanso, tá? Nós estamos adoecendo, aliás, a saúde está doente por falta do respeito ao óbvio. Do que eu estou falando? Cérebro primitivo. O que a gente abre mão primeiro, Danilo, quando a agenda está muito cheia? Sono. Horas de sono. Aliás, gente, deixa eu contar uma coincidência maravilhosa. Aqui na Times Square, estamos aqui, tem um banner aqui do lado que está escrito assim, ó. Sleep more, stress less, live better. Que significa, durma mais, se estresse menos, viva melhor. Que coisa maravilhosa, aliás. Nós que falamos para colocar ali, na verdade. Podcast Calme, ó. Podcast, aplicativo, pode me chamar. Bom, é isso aqui. Nós estamos abrindo mão do tempo de sono na ilusão,
né? Porque a gente não cultua as imagens do super-herói, na ilusão de que se eu dormir menos, isso não vai trazer consequência. Porque, de fato, quando você tem 20 e poucos anos, você até dorme pouco e continua no dia seguinte, bate no peito. Não, fui pra balada, dormi 4 horas, tô ótima, né? O Ricardo Amorim, economista, ele fala que no meu livro, ele é um dos 150 entrevistados desse livro, que é pra você fazer as pazes com o seu tempo. Ele disse assim, Isa, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu podia dormir menos e trabalhar mais e tal. Hoje, com 40 e pouco, se eu durmo menos antes de uma palestra, de um dia de palestra, eu já percebo dificuldade de memória no dia seguinte. Então, o que ele quer dizer com isso? Conforme o tempo passa, nossas responsabilidades aumentam. Mas o tempo continua o mesmo. Se você não souber excluir coisas para se incluir na própria agenda, que para mim é minha bandeira principal, você vai se prejudicar cada vez mais. O problema é que a gente não toma consciência das consequências do que faz ou deixa de fazer por bem. A gente só faz isso quando está no hospital ou quando a gente sofre um acidente. Ou seja, eu preciso viver uma pausa involuntária para respeitar as pausas voluntárias necessárias. Só para fechar, cansaço e exaustão. Tô cansada, posso dormir menos, amanhã eu lavo o cabelo, tô comendo aqui na tela, né, de frente da tela rapidinho. Se eu não respeito o meu cansaço, pega essa, Bruno. Eu abro a porta para exaustão. Então, não existe exaustão se eu não tiver descansado. Então, se eu não descanso, abro a porta para exaustão. O que acontece nesse período de exaustão? Quando você está vivendo estresse crônico, este estresse crônico vai afetar o seu órgão mais vulnerável. O seu órgão mais vulnerável, o meu órgão mais vulnerável, o seu órgão mais vulnerável. Mas então você passou aí nesse momento a dizer que então cansaço é um tipo de estresse. Você associou ou não? Cansaço é uma necessidade do seu corpo, de descansar. Se eu não descanso, eu fico exausto. Aí você começa a colocar o seu corpo em um estado de estresse para lidar com situações que serão muito normais. E aí, só para esclarecer, né? Isso me parece assim que está explícito, mas só para ficar claro. Quando você está falando em cansaço, é muito além do físico, né? Na verdade, tudo aquilo, todas as interações sociais, dinâmicas, sensações, emoções que você vive, né? Porque no fundo é isso que estressa. Né? Acordamos com uma quantidade cerebral de energia e ao longo do dia, se você não souber calibrar e dosar onde você vai colocar a sua energia e o seu tempo, vai faltar energia e tempo para coisas muito importantes para você, que é o que eu estou falando. Se você abre mão do seu tempo de sono, de alimentação e de higiene, e aí depois vem as outras que são mais sofisticadas, que é atividade física e tempo de família e lazer. Outro dia, numa palestra, um executivo me disse, quando eu falo dos 5 faxineiros da saúde mental, né? Tempo de sono, higiene, alimentação, atividade física e tempo, lazer e família. É nessa ordem. Ele me disse, eu não vou ter tempo para isso não. Aí eu falei, olha do que nós estamos falando. Do primitivo. Da necessidade básica de qualquer ser humano. Sono, higiene, alimentação. Ok, se você achar que isso é bobagem, é desnecessário, não tem problema. Mas depois, eu não gostaria que você lembrasse de mim quando você estivesse debilitado, vivendo um princípio de infarto ou um AVC, que é o que acontece quando as pessoas não respeitam o burnout. Vou chegar nele, tá? Então, tô cansada. Gente, vamos chamar o cansaço de combustível. Se você que dirige, sabe, eu coloco uma quantidade de combustível, eu rodo uma quantidade de quilômetros. Depois que eu rodei essa quantidade, o que eu preciso? Parar e abastecer. Num corpo é a mesma coisa. Se eu acordo com uma quantidade de energia cerebral, eu consumo. Vai chegar um momento em que eu tenho que parar e descansar. Então, primeiro é o sono. Depois, não, Isa, eu tô com o tempo de sono em dia, mas mesmo assim eu preciso buscar atividades que vão me ajudar a recuperar energia. Então você que trabalha com dados e números, você tem ou vai ter que criar recursos para distrair. Uhum. O problema é que as pessoas estão se distraindo da forma equivocada, porque estamos perdendo tempo e energia com este aparelhinho aqui. É incrível a quantidade de horas que a pessoa média nos Estados Unidos gasta. E a culpa é de quem? É da tecnologia? Ou é desse dedinho aqui, que não tem controle?
Exato. Falta de controle. Então, o Fábio Coelho, presidente do Google, do Brasil, ele me dá uma entrevista nesse livro e eu pergunto para ele, Fábio, onde nós vamos parar? Né? Como é que é a tecnologia? Porque, o burnout, o estresse, é a tecnologia. E eu falo no livro, houve um tempo em que a televisão era a vilã do tempo. A culpada é a televisão. Agora a tecnologia é a vilã do nosso cansaço, né? Desse excesso de distração. Alguém te amarrava na frente da televisão pra você ficar assistindo televisão? O controle saía correndo atrás de você. Vem cá, né? Não. E o telefone é a mesma coisa. É esse dedinho aqui que controla. Gente, colocar o telefone no modo avião é uma medida extraordinária, sabe? De poupar energia. Mas vamos lá. Voltei pro Fábio. Perguntei, Fábio, como é que nós vamos fazer? Ele disse, Isabela, nós vamos ter que fazer com a tecnologia, com as informações, o mesmo que aconteceu com a alimentação. Houve um tempo em que nós tínhamos escassez alimentar. As pessoas morriam de fome. Aí, com o desenvolvimento da agricultura, comércio, sociedade, hoje você tem movimentos de pessoas que comem menos, são veganos, vegetarianos, etc. A mesma coisa com a informação. Então, não é porque nós vivemos um período de escassez de informação e tecnologia que agora eu vou consumir toda a internet e o Wi-Fi que tem no mundo. É a mesma coisa que eu querer comer todo o bacon que tem no mundo. Percebe? Então, é limite. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Então, não é porque eu tenho tudo disponível que eu vou usar, que eu vou consumir tudo, né, deliberadamente. Então, só para fechar o raciocínio, que a turma que tá assistindo deve falar assim, e chega no burnout. Então, tô cansada, não respeitei. Tomei mais café, busquei anfetamina, né, tô me iludindo e tô me anestesiando. Entro em um estado de exaustão, ou seja, você tá descansando e não tá mais funcionando, você tá em um estilo de vida insustentável. O estresse deste período, como eu disse, pode afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Quando é que o burnout existe? Burnout não é exaustão. Então, ou seja, cheguei no estresse, estou estressado. O estresse, vamos voltar na questão do estresse, que isso é importante. Desde quando nós vivíamos em cavernas, Bruno, cavernas, o nosso corpo reagia diante de alguma situação que representa estresse como uma ameaça. Por exemplo, hoje, se chegar uma barata aqui no estúdio, vocês sairiam correndo da barata ou matariam a barata? Mataria a barata. Mataria a barata. Muito bem. Eu também não teria problema nenhum com a barata, mas tem milhares de pessoas, quando eu falo isso nas palestras, que falam, eu sairia correndo, né? Então, saúde mental é lidar com as situações que representam ameaça de forma o mais humana possível para não fazer o seu corpo produzir cortisol em excesso. Porque eu precisei de estresse para estar aqui. O meu corpo precisou produzir cortisol para estar aqui. O problema é o excesso. Estresse é igual ao colesterol, tem o bom e tem o ruim. O trabalho não é o problema, mas o excesso de trabalho em um ambiente tóxico com pessoas que te assediam é o problema. Isso eu gosto. Essa colocação eu gosto. As pessoas entenderem que um certo grau de estresse faz bem. Verdade... faz bem no sentido de que ajuda, estimula, motiva, te move. Senão você se torna uma pessoa passiva. Então, desde a época das cavernas... Alô? Atenção, para de fazer outra coisa aí junto. Desde a época das cavernas, o nosso corpo reage a uma situação que representa ameaça com uma quantidade X ou Y de cortisol. Tô saindo de casa, aperto o botão do elevador, o elevador não vem. O mundo tá contra mim, meu Deus do céu. Não, gente, só o elevador que parou. Então, nós estamos lidando com situações muito corriqueiras, achando que aquilo é o fim do mundo. Como situações ameaçadoras. Uma discussão, o trânsito, vindo pra cá. Nossa, o trânsito, mas eu já sei que tem trânsito. Por que eu vou me estressar a mais do que eu já sei, diante de uma situação que eu já tenho informação? E é disso que nós estamos falando. Situações que vão representar ameaça. Representar ameaça, nós vamos viver da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Como é que eu vou calibrar o que é positivo e negativo? Primeiro, entendendo que não é nada pessoal. Se o elevador não chegou, não é pessoal. Se o seu chefe não concordou com a sua opinião, não é nada pessoal. É simplesmente porque ele tem uma opinião diferente da sua. Mas eu fiz o melhor que eu pude, eu entreguei isso aqui e a pessoa não reconheceu. Estamos sujeitos a isso. Isso é vida adulta. Mas o fato é que, então, essas... Não sei se eu poderia chamar de incompetências, mas essa sua eventual falta de capacidade de lidar com esses
essas situações e estímulos vão começar então a gerar uma situação de estresse. Não. O estresse é o nome da reação que o nosso corpo se manifesta diante de situações que representam ameaça. Então, estresse positivo e negativo. Então, ver o tigre rugindo perto da caverna. Esse é o estresse, esse é o evento. O estresse é o evento. Luto ou eu fujo. E isso, de novo, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Eu posso ver uma situação e entender que aquilo é uma ameaça ou uma oportunidade. O meu corpo vai produzir estresse. O nosso corpo está produzindo estresse. O cortisol é produzido. Aí a gente entraria em cronotipia, em cronobiologia, mas por que você deveria dormir quando o sol se põe? Porque o seu corpo para de produzir cortisol, porque ele já entende, bom, agora é hora de recuperar, repousar, dormir. Tá? Então nós vamos produzir cortisol o tempo inteiro. A diferença é o que você vai fazer e a quantidade desse cortisol. Tá claro até aqui? Então, estresse nós vamos viver em qualquer contexto. A diferença é, se diante de uma cobrança do meu chefe eu achar que aquilo é o fim do mundo, ou eu achar que aquilo é uma oportunidade de crescimento. Na vida, só existem duas cadeiras, Bruno e Danilo. E você que está nos acompanhando. Vítima ou aprendiz. E mesmo se você é colocado numa cadeira de vítima, no caso de uma demissão, como eu vivi, um acidente, uma doença, uma separação, é sua responsabilidade, ou seja, vai depender da sua saúde mental, sair daquela situação de vítima e ir para a cadeira de aprendiz. Então, de novo, seu chefe está te pedindo uma coisa que você entende que, nossa, vai ser meio difícil fazer. Primeiro, é difícil fazer, você precisa buscar ajuda para fazer. Do medo que você está sentindo, o que é real, o que é imaginário, o que você pode pedir ajuda. Lembra quando eu falei mudar estilo de vida? É pedir ajuda. Ah, mas já pedi pro meu marido, ele não faz. Papai financeiro, gente, olha, vocês conhecem meu marido. Quando eu estabeleci um combinado em casa que ele lavaria a louça, eu tive que reduzir minha régua da perfeição, né? Porque afinal eu lavo uma louça maravilhosa e ele não chegou nesse nível de perfeição. Você entendeu? A gente é assim. A gente não quer abrir mão das coisas mais simples porque a gente faz melhor. Pode até ser que você faça melhor, mas não é porque se você faz fácil, é que você vai fazer até adoecer. E aí, como eu identifico? Estou estressado no sentido negativo. Seu corpo está falando. Acumulei uma série de sensações e sentimentos ruins. Reações ruins a situações que representam ameaça. E o acúmulo disso vai me dar sinais físicos. Dor de cabeça, dor de estômago, tremedeira no olho, queda de cabelo, mancha na pele, alergia. Ou seja, você passou dos eventos de estresse, as reações te gerar um cansaço que você se recupera, aí você já chegou na exaustão que está agora destruindo a sua saúde. Exato. Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O médico Paracelso já disse no século XVI. O problema não é o estresse, o problema é a quantidade e a qualidade do estresse que você está produzindo. É como você está reagindo. E sabe por que a gente reage de forma equivocada diante das situações? Quando você dorme menos, você fica mais intolerante. Você fica mais pavio curto. E aí qualquer situação que saia do seu controle, lembrando que a gente não tem controle, ou seja, mais daquilo que você imaginou, é o fim do mundo, o mundo está contra mim. Percebeu? Então, enfim, e aí eu posso dizer, estou estressado. Estou estressado. Porque eu tenho sinais. Tenho sinais. Reações ruins que se acumulam e aí eu começo a ter, eventualmente... Dores físicas. Tenho tido refluxo. Perfeito. Tô tendo uma alergia na pele, tô dormindo mal, tô estressado. As coisas não tão legais. Só que, como a gente normaliza o anormal e vai ampliando o tamanho da necessaire... eu tô aqui com refluxo, uma gastrite, é o café. O problema não é o café, é a quantidade de café que você toma para dar conta de uma agenda insustentável. O cabelo tá caindo. Não, porque é a idade, né? Não, a mancha na pele, não, porque... Então, a gente sempre vai ter uma desculpa para as mensagens que o corpo está dando. E aí vai ser uma responsabilidade sua, e aí eu chamo para autorresponsabilidade, não é do seu chefe nem da sua empresa, tá?
lidar com a origem daquelas dores. Isso nós estamos falando de dor física, tá? Porque quando a gente vai falar agora de dor invisível, aí complicou. A conversa muda. Não é que complicou, a conversa muda. Complica enquanto a gente achar que isso é complicado. Pela nossa falta de empatia a dores invisíveis. Então eu ia entrar justamente nisso, porque às vezes os sinais podem não ser físicos. E eu até diria, não estou falando estatisticamente, não tenho domínio sobre o tema, mas se eu for me autoanalisar, eu já certamente tive sinais emocionais, mas não físicos. Quais foram os sinais emocionais? Conta pra mim. O que você sentiu em momentos muito estressantes? Falta de paciência, intolerância em relação a coisas banais e que daí vão me gerar ainda mais estresse, uma reação de estresse pior. Falta de disposição. Angústia? Um tipo de angústia que muitas vezes talvez você não saiba nem o porquê, ou nem, se você recorrer ao racional, você fala, não tenho nem porquê estar sentindo isso. É quando você, e eu classifiquei exatamente dessa forma, eu estou em algum grau estressado, é que você não quer reconhecer, você fala, não, estressado, estressado é para os fracos, primeiro, estressado nada. Você sabe que, eu vou aproveitar então aqui, eu vou te contar uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Pouco antes de eu vir aqui para Nova York e gravar esse podcast com você, a minha mãe foi internada. Com o braço adormecido, boca adormecida e pico de pressão de 20. 69 anos. E ela tinha já histórico de algum problema? Zero. Ou seja, preocupante. Zero. E aí, uma pessoa... A médica classificou o burnout, né, por N demonstrações físicas que ela teve no hospital. Aí uma terapeuta falou assim, eu vou usar as palavras da terapeuta. Atenção, palavras da terapeuta. Quem é pobre tem estresse, rico tem burnout. Na hora eu fiquei bem chateada. Então eu vou aproveitar o seu podcast para fazer um apelo para você que está nos acompanhando. A gente precisa parar de banalizar o estresse. Porque dá a impressão assim, tanto que assim, ou as pessoas falam em tom de desqualificando o estresse. Isso é só estresse. Ou elas não têm coragem de assumir que estão estressadas. Então, gente, estresse não é brincadeira. Estresse é uma resposta do seu corpo a alguma situação que representa ameaça. Se você vai fazer disso uma coisa boa ou ruim, é a sua saúde mental que vai determinar se aquilo é uma ameaça ou se aquilo é uma oportunidade. De novo, para tudo envolve doença, demissão, assalto, sequestro, tudo. Mas Isabela, você tá doida? Você tá falando que uma demissão pode ser uma oportunidade? Pode. Hoje eu vejo assim. Na verdade, como a gente está aqui na Times Square, tem a Helen Hunt, do As Good As It Gets, Melhor Impossível, super famosa. Ela fez um show na Broadway, que era ela mais outra pessoa, ou seja, 2 atores só, que se chamava Life Times 3, ou seja, a vida 3 vezes. E é a reação dela e do marido quando ele é um pesquisador numa faculdade e recebe um review, né, ruim. E tem uma, desde que é uma onde ele usa a oportunidade, mas a primeira vez que eles fazem a encenação, ele arrebenta a carreira dele, por causa da reação ruim. Que interessante. Aí a segunda é um pouco melhor. E aí eles fazem de novo a terceira, onde ele usa aquilo como oportunidade. Exato. Agora, na vida, nós não temos 3 chances, né, para a mesma situação. Exatamente. Mas quanto mais saúde mental você desenvolver e preservar, Danilo, mais você vai conseguir reagir de forma coerente diante das situações. E como é que você se treina para fazer isso? Ou seja, tem um ditado mexicano que fala, né, que o diabo sabe mais por ser velho do que por ser o diabo. Ou seja, que a experiência, ele aprendeu adorei. De tanto ver. Como é que você faz para lidar bem sem nunca ter passado com aquilo? Com filhos é a mesma coisa. Você só tem aquele filho aquela uma vez e você tem que tomar várias decisões. Para mim, a resposta é vigilância constante. Eu, sabendo do que eu sei, essa é a questão. Enquanto eu não sei, tanto que dizem que a ignorância é uma bênção. Enquanto eu não sei, beleza, né? Mas e quando eu sei? Então, sabendo o que você sabe hoje, sabendo o que você sabe depois da gente conversar, sabendo o que você sabe agora, que quando você sente um incômodo, como uma angústia, uma tristeza, isso está querendo te ajudar, não é para o seu mal, você vai fazer o quê? Você vai ignorar? Sabendo que uma dor de estômago diária,
crônica, tá querendo te ajudar, você vai negligenciar e ir ao médico? Percebe? Então, sabendo do que você sabe hoje, você vai fazer como? Atitude, né? Mudança. Então, em relação a filhos, eu também, eu, papai financeiro, temos uma bebê de quase 2 anos e eu observo com muito cuidado situações em que eu falo, aquela mãe me disse isso. Eu não posso cair na ilusão de que isso não vai acontecer comigo. E muitas vezes nós lidamos assim com a nossa vida. Você ouve a história da Isabela que teve burnout e aí chegou sob risco de convulsão no médico, que foi isso. Eu tive um apagão ao vivo enquanto estava fazendo a previsão do tempo na TV Globo. Eu tive um apagão, teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado, muito melhor, porque eu só esqueci uma palavra publicamente, mas por dentro eu estava colapsando. A visão ficou escura, a boca ficou amarga, enjoo, tontura, vontade de vomitar, perna bamba, extremidades frias, braço formigando. Misericórdia, mas como é que eu não desmaiei? Não sei como. Finalizei aquele jornal, fiz o outro jornal ainda, terminei o expediente e fui ao médico. Cheguei lá sob risco de convulsão. Eu me lembro de quase ter batido o carro 3 vezes. O farol fechava e eu falava, nossa, que delícia. Aí eu escutava uma buzina, igual eu escutei agora, né? E ia. Então, assim, eu quase bati o carro 3 vezes, mas eu posso ter vivido outras situações neste trajeto de 4 quilômetros em que eu não só estava me colocando em risco, mas outras pessoas em risco. Afinal, se eu provocasse um acidente, eu poderia machucar outras pessoas. Então, aí você chegou, e eu acho que a gente precisa da sua ajuda para esclarecer. Você, para ter atingido esse estágio, você estava estressada. Você teve várias reações. Estava estressada, e aí o que classifica o burnout? Porque o estresse é o cabelo caía, dor no estômago, isso e aquilo. Perfeito. E o que o burnout é quando realmente deu, né? Bruno, você sabe que no Brasil tem rolado umas banalizações do burnout? Então, assim, olha só qual é o meu trabalho. É de educação em saúde, ressignificação de certos termos, para deixar todo mundo na mesma página. Quando você começou aqui o programa falando burnout é um nome novo para problema antigo, eu, yes! Uma pessoa já entendeu que isso não é frescura, não é moda, não, é nome novo para problema antigo, assim como bullying. É só um nome... É um nome novo para um problema antigo. Na minha época era perseguição, era zoeira. Burnout, senhoras e senhores, já foi neurastenia. Um médico americano, o senhor George Miller, 10 anos antes do Sr. Thomas Edison, Titio Edison, inventar a lâmpada como a gente conhece hoje, já escreveu um livro falando de uma sociedade exausta e surtada por conta da moderna civilização. Naquela época. Mas não tinha nem luz elétrica. Então, neurastenia lá atrás, burnout hoje. Então, é uma condição humana. Ou seja, provavelmente a gente está tão estressado quanto o cara que morava na caverna e tinha que caçar todo dia e um bicho ia lá e... Gente, esse Danilo é muito inteligente, né? Ô, gente! Por isso que ele tá aqui. Maravilhoso. É isso, sim. Mas é isso, né? É uma condição humana ter consequências quando você passa dos seus limites. Se vai ser um burnout, se vai ser uma separação, se vai ser um câncer. Então, de novo, o excesso de estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Mas quando que eu tenho burnout? E aí o meu trabalho de não banalização do termo é porque não existe burnout sexual. Não existe burnout materno. Não existe burnout digital. A exaustão materna é machismo estrutural. Outra conversa. Tá? O burnout digital que tem se falado é falta de controle neste dedinho, falta de regras para reuniões. Deu para perceber? Sim. Isso não é burnout. Burnout é um esgotamento físico e mental associado ao ambiente de trabalho em que o estresse não foi gerenciado com sucesso. Na prática, você está vivendo em exaustão no seu trabalho e pode ser CLT ou como empreendedor. E você vive algum tipo de assédio. Isabela. Podemos falar de assédio? Precisamos, porque a gente precisa educar as pessoas do que é assédio. Então, eu tô vivendo em um contexto profissional em que alguém, par meu ou acima, me colocou numa situação em que me deixou vulnerável emocionalmente ou psicologicamente. Isso é um assédio. Como é que os empreendedores podem reconhecer isso? Quando um cliente te maltrata, te distrata. E eu tenho exemplos
para falar isso com toda certeza. Então, depois de um momento em que você se dedicou muito a este cliente, a esta empresa, não descansou, foi abrindo mão do seu tempo de pausa para trabalhar, viveu um contexto que representa algum tipo de assédio. A gota que transbordou o copo. Não precisa nem ser uma coisa assim, nossa, o cliente veio e disse que eu era isso ou aquilo. Não, ele fez um comentário em que você, naquele estado de exaustão, falou: não tem como, agora deu. A gota que transborda o copo. De quem é a culpa? Da gota que transborda o copo ou do copo que estava cheio? Sem dúvida, né? O copo cheio. Pronto. O que este assédio provoca para dar o burnout? O desembargador Sebastião Oliveira, ele fala em dano existencial. Então é quando o seu corpo já muito debilitado, em exaustão, ouve ou vivencia uma situação em que te coloca em vulnerabilidade, sua alma fala: agora deu. Dano existencial. E aí o que isso provoca? Perda de funcionalidade. Isabela complicou. Não, pega aqui, vem comigo. Não respeitou o cansaço, entrou em exaustão, está em um ambiente em que tem algum tipo de assédio. Ouviu algo, vivenciou algo em que seu corpo reconheceu como agora deu. Se você não parou por bem, você vai parar por mal. Ele já te mandou todos os sinais. Tá? É como se a atmosfera, o céu tivesse ficado escuro, o vento balançou, você tá vendo as árvores e você não fecha a janela. Aí vem e chove dentro. Ué, mas você podia ter fechado a janela antes da chuva. Aí, o que é perda de funcionalidade? Você deixa de fazer algo que sempre fez. Eu, quando tive o diagnóstico de burnout, diagnóstico é clínico. Tá? Não é, isso aí que você teve, eu tive umas 3 vezes. Não, cansaço a gente pode estar, exaustão também. Mas burnout, não. Eu fiquei 1 ano sem dirigir, Bruno. Por falta de... Perdi a funcionalidade de dirigir depois do burnout. Medo, insegurança. Não conseguia. Falta de coordenação. Assim como eu não conseguia compreender um texto. Falta de cognição. Percebeu? E até hoje... Senhoras e senhores, também estou dizendo aqui nesse podcast internacional, até hoje eu tenho uma sequela que o meu marido aqui reconheceu. Eu tenho uma aflição quando eu estou chegando perto de um horário em que parece que eu vou chegar atrasada. Não é nem que eu vou chegar atrasada. Só de parecer que eu vou chegar atrasada, eu já começo a ficar transpirando, nervosa. Uma vez a gente estava indo para Virada Zen, Danilo, no Brasil. Virada Zen. Chegou a toda. Virada Zen. Faltava 5 minutos para começar o evento. A gente não achava lugar para estacionar o carro. Estávamos eu, ele, a nossa bebê. Comecei a passar mal, abri o vidro, comecei a ficar irritada. O Thiago sabiamente me disse: você não vai entrar ao vivo. Por quê? Porque eu, enquanto eu trabalhava na TV... podia estar com qualquer tipo de dor, podia estar com piriri, não importa. Chegou a hora, tem que estar lá. Meio-dia começou o jornal, meio-dia tinha que estar lá, linda. Ou na apresentação, na reportagem. Então, lidar com o tempo até hoje me traz uma consequência que os especialistas da área da saúde chamam de estresse pós-traumático. Você vai viver uma reação parecida com aquela que você viveu no momento do estresse agudo, crônico, tá? Então... finalizando, o burnout é quando você está exausto em um ambiente que vai acontecer algum tipo de assédio, aquilo te provocou um dano existencial e, como consequência, é aí que é o burnout, senhoras e senhores, você perde funcionalidade. Então não é só cansaço, não é só exaustão, não é só tipo, tô estressada. Não, rapaz. Burnout, você perde funcionalidade. Por isso que muitas empresas e muitos médicos ainda têm dificuldade de trazer o diagnóstico, e a clareza virá quando você tiver uma metodologia para ver o que você está deixando de fazer que você sempre fez naturalmente. Perceberam a diferença? E quais outras origens o burnout pode ter? Só no trabalho? Só ambiente profissional. Por isso que eu estou falando, os outros excessos que a sociedade nos promove podem provocar outras consequências, mas relacionado ao ambiente profissional, temos a síndrome de burnout. A paternidade não cria estresse, pode gerar estresse, reação de estresse, mas não burnout. Burnout está relacionado ao ambiente profissional. Ou CLT ou empreendedor. Vamos trazer aquelas colocações mais encardidas. Uma dona de casa que o marido trata ela mal, ela não pode ir embora porque ela depende da grana do cara, tem 2 filhos, talvez apanhe, a vida dela tá toda errada. Machismo estrutural. A vida dela tá toda errada e ela tá
ela não tem estresse, ela tem muito estresse. Mas o que ela desenvolver... Talvez não chegue uma hora que ela vai espanar, falando, não aguento mais. E ela vai chamar isso, socialmente, as pessoas, por desconhecimento, classificariam isso como um burnout. Por isso que nós estamos aqui educando a saúde de todos. E o que ela eventualmente pode chegar a ter, quando ela não dá mais? Lembra que eu te falei? O excesso de estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Essa mulher, ela pode desenvolver um câncer de mama. Sim. Ela pode ter qualquer outro problema de saúde, porque o excesso de estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Ou seja, ela está hiperestressada. Esgotada. Mas a expressão burnout tem a ver com a atuação profissional. Bruno, tô esgotada. Tô esgotada, Bruno. Não. Mas eu dizer pra você, não consigo dirigir, não consigo me apresentar em público. Outro dia, uma executiva chegou pra mim e falou assim, Isa, depois do diagnóstico, ela saiu de licença, voltou pro mesmo ambiente, inclusive isso é raríssimo, o ambiente reabilitou ela, soube fazer a volta desse profissional que adoeceu por ter se dedicado muito, e ela não consegue mais falar em público. Por enquanto. Por enquanto. Se vai ser permanente ou não, só o tempo vai dizer. Como é que você faz até para a empresa que quer fazer essa volta? Reabilitação. Essa reabilitação? Como é que você reconhece que a pessoa do seu lado pode estar com um burnout sem nunca ter sentido nada? Porque eu acho que isso que diminui a empatia de muita gente, né? Ela nunca passou por aquilo. Ela nunca teve, porque eu imagino que os limites... para chegar no mesmo, para chegar num burnout, seja muito diferente entre as pessoas. Sim. Como é que você aumenta a empatia das pessoas para reconhecer que isso está acontecendo ali, do lado? Ótimo. Repare nos comportamentos dessa pessoa. Mulheres, quanto mais cabelo preso usar, menos ela está se colocando na agenda para o autocuidado. Ela não tem energia para tomar banho, Danilo. Então, repare as pessoas que estão do seu lado. Homens, por exemplo, Bruno tá sempre de barba feita. Aí ele começa a deixar a barba. Ué, Bruno tá seguindo a moda? Não, Isabela, eu tô sem energia para fazer a barba. Tá? Então, são estes sinais visuais relacionados à higiene que já te mostram a falta ou não do autocuidado básico. Tá? Segundo indício, irritação. A pessoa tá mais irritada, tá mais intolerante. Ela não consegue, ela não tem paciência para ouvir, para aprender, para expor até como está. E aí depois da irritabilidade vem a agressividade. Então, para mim, esses 3 indícios são inquestionáveis. Tá? Aí você pode ter outros critérios que os médicos vão te pedir exames. Então, dependendo de como você está produzindo, a quantidade de cortisol. Eu me lembro quando eu tive burnout, meu cortisol batia no 31. E o máximo era 20, por exemplo. Sabe? Então, existem características externas e outras internas, que aí somadas, você vai ter o diagnóstico de burnout. Não é de um dia para o outro que você tem burnout. E nem é de um dia para o outro que você se recupera. Exato. Então, primeiro a gente tem que ter clareza. O que é cansaço? O que é exaustão? O que é burnout? E as empresas, quando você me pergunta isso, eu tô aqui vibrando de alegria, porque existem muitos dados, Danilo, que estão sendo jogados fora. E aí a empresa paga plano de saúde para o funcionário. Mas o funcionário tem medo de usar os recursos. E se a empresa souber? Então, o presenteísmo, para mim, é muito pior que o absenteísmo. O absenteísmo ainda é o sujeito adoeceu e está fora se tratando. E o presenteísmo, que são pessoas muito doentes, mas que estão operando máquinas ou operando sistemas financeiros, você está colocando em risco um monte de... Então, as empresas não podem ignorar os dados que têm. E tecnologia está ajudando isso? Eu estou usando aqui, né, um sensor que fica medindo o meu batimento cardíaco, respiração, temperatura da pele. Maravilhoso. Isso vai ajudar? Pode ajudar quem já tiver despertado. Quem já tiver assumido a autorresponsabilidade da própria saúde. Então, uma coisa é, estamos vivendo um zeitgeist de excesso de acessos, excesso de estímulos. Isso é um fato. Eu vou brigar? Não, eu preciso encontrar recursos para lidar com este excesso de estímulos que podem me provocar um estresse negativo. Sou eu que vou controlar. Lembra do bacon? Vou comer todo o bacon que tem no mundo? Não, né? Enfim, a gente cobriu a compreensão do que são essas patologias, essas fragilidades, essas consequências. E indiretamente a gente já está dando a resposta, que para você não chegar até elas,
você mesma disse, vigilância. Vigilância constante. Tomar atitude e ir controlando isso para não deixar a coisa desandar. Mas e se desandou? Quem tá assistindo fala assim, tenho tudo isso aí, já passei desse ponto aí faz tempo. Gabaritei. Você sabe que tem um capítulo no meu livro em que eu dou 26 sinais e sintomas que eu vivi antes do burnout. E aí quando eu vou fazer a palestra, né, tem uma lâmina em que eu coloco todas as caras do estresse, a turma vai do riso às lágrimas. Né? Ou das lágrimas ao riso. Na live que a gente fez, que eu tô aprendendo mais sobre o assunto. Nos primeiros minutos que você entrou no tema, eu fiquei pensando assim, eu tenho tudo isso aí. Tudo bem. Quando é que você vai ter um burnout? Quando alguém que está junto ou acima de você te desrespeitar. Sabe qual é o ponto em comum das pessoas que têm burnout? Um ambiente tóxico. Ponto. Então, já tentou se falar assim, porque... Ué, e eu já ouvi, Danilo, você não sabe o que está acontecendo no Brasil. Logo que eu tive diagnóstico, né, um apresentador de uma rádio que eu, inclusive, trabalhei nessa rádio, ele falou assim, mas você sempre foi Caxias, sempre chegou no horário, sempre foi responsável, sempre foi aquela pessoa que fazia tudo. Eu falei, mas agora isso é ruim? Então, veja como a banalização do problema é perigosíssima. Características positivas estão sendo vistas como ruins para culpabilizar a vítima. Então, o problema de quem tem burnout não são as características positivas dela. Não. O problema de quem tem burnout é, primeiro, a pessoa não reconhecer os próprios limites. Em um ambiente em que nenhum erro é permitido, a pressão é constante e não há tolerância para você ajustar, calibrar o ritmo. Porque depois de um projeto que você está exausto, você precisa se afastar. Um fim de semana e descansar. É demais? Não, e as pessoas não aceitam. Isso pro cansaço. Mas se eu gabaritei lá, se eu passei do ponto, gabaritou, você não quer que a gota transborde o copo. Primeiro... Não, já transbordou, definitivamente, mas não igual no seu caso. Você falou, estou em burnout, colapsei aqui, mas você tá... E não foi nem eu que disse, né? Foi o médico que deu o diagnóstico e eu na hora não aceitei. Porque eu falei assim, doutor, é impossível eu ter burnout. Eu amo o que eu faço. Então, olha lá. Você gostava do que você fazia, você estava tendo comprometimento cognitivo e funcional, mas de uma certa forma você saiu dali, você poderia ir no supermercado, qualquer um iria te olhar e falar, tá bem? Tá ótima. Tudo perfeito. Isabela, deixa eu tirar uma foto aqui com você. Total. Aconteceu isso, tá? E você ia chegar em casa e sua mãe ia te ligar dizendo, ainda tô passando aí, vamos tomar um chá. Ou seja, ninguém vai dizer tá doente, tá tudo errado. É uma coisa interna, né? Às vezes você não é... É diferente de você ter febre. Chega lá, a pessoa tá por isso que a gente não tem empatia por aquilo que a gente não vê. As meninas lidam melhor com isso, ou não? Deixa eu refazer a frase. As meninas lidam com mais frequência sobre essa desqualificação do que eu não vejo, quando você tá com cólica e você fala, não consigo trabalhar. Aí a pessoa fala, consegue trabalhar? Que isso, gente? Aí, ó, tá tão bem, né? Exatamente. Ô, Bruno, quando eu tive burnout, eu me lembro de ter vivido situações em que a pessoa me via no mercado e falava, mas no mercado você consegue vir. Muito bom. Então, a gente precisa respeitar mais aquilo que a gente não vê. Quer um exemplo? Você vê o ar que você respira? Não. Mas você respira. Você viu o Covid? Mas você usou máscara, não usou? Você respeita aquilo que você não vê. Então, por que eu não vou respeitar as dores invisíveis? Se nós já temos dados suficientes para mostrar que problemas relacionados à saúde mental têm feito parte das 3 principais causas de afastamento. Nós estamos falando de sustentabilidade dos negócios, Bruno. Não dá mais para eu ignorar os dados de pessoas que estão se afastando porque não tiveram regras claras de desconexão. Mas então, olha só. Até o copo transbordar, cabe a mim identificar que eu estou indo longe demais e fazer correções. Transbordou. Entrei em burnout. Tem como... Porque a minha dúvida é a seguinte. No seu caso, de muitas outras pessoas, ela definitivamente tem que zerar, dar um reboot. Primeira coisa é se afastar do ambiente estressor. Sair do Um jogador que joga bola, machuca o joelho, ele vai ter que se recuperar. Longe ou perto de campo? Longe, não dá pra jogar. Mesma coisa. Primeiro é se afastar do ambiente estressor. Isso vai depender muito da avaliação e da interpretação de cada médico. Um clínico geral, um neurologista, um psiquiatra vai trazer para você um pedido de afastamento.
Enfim, sou executivo de uma indústria alimentícia, entrei em burnout, vou lá, vou receber uma licença médica. Licença. Sabe o que você faz? Você tenta... como é que chama? Seduzir o médico. Eu tenho aqui um exemplo, tá? Se eu abrir agora aqui meu telefone, eu tenho umas 5 mensagens de pessoas que nesta última semana me contaram a mesma coisa. Porque o marido tentou seduzir o médico dizendo, não posso, me dá só 15 dias. Porque vai dar uma bagunça. Metade dos colegas dele vão falar, mas esse cara aí tá fazendo corpo mole, tá de malandragem, tá querendo ficar em casa. E aí a hora que... ele vai ser mal visto. Aí a hora que essas pessoas estiverem indo pra missa de 7º dia desse colega, eles vão falar, nossa, mas ele era tão bacana, né? É isso, Bruno, são escolhas. Ou eu escolho o que as pessoas vão pensar de mim, ou eu prezo a minha saúde. Enfim, aí eu saio. Saiu. Licença. Tá, licença. Então, primeira coisa, se afasta do ambiente estressor. Segunda coisa, pode ter a introdução de medicação ou não. Então, sair do ambiente estressor para todo mundo. Medicação vai depender de cada caso. Terceiro, terapia. Mudança de estilo de vida. Porque não adianta também você tomar remédio e não ter mudança de estilo de vida. Então, ou seja, não adianta, independente se ele vai ficar ausente 1 semana, 1 mês ou 3 meses, não adianta ele voltar no mesmo modelo que vai incorrer no mesmo problema. Pior que o primeiro burnout é o segundo. E eu sei do que eu tô falando porque eu vivi. Enfim, então é definitivamente... Ajuste de estilo de vida. Mesmo que ele volte para o mesmo trabalho, mas num modelo diferente de como ele encara a vida dele. Exato. E eu não sei se eu peguei isso em algum momento, não sei, você não disse preferencialmente, eu acho que você só disse que é incomum a pessoa voltar para o mesmo trabalho. Geralmente ela acaba... mudando de emprego ou mudando de carreira. Mas ela faz alguma mudança. Hoje eu conheço 2 pessoas que voltaram, que foram reabilitadas na mesma empresa, mas porque a empresa já também mudou a cultura. Especialmente porque quando você fala que um dos estímulos é o convívio, é o assédio de alguém semelhante ou superior, essa pessoa, se estiver ainda lá, é muito difícil que agora ela vá ser um cara bacana, né? Bingo. Vai ser o mesmo tranqueira de antes, né? Vai causar. E as lideranças no Brasil, eu tenho tido excelentes exemplos. As lideranças que já trazem o assunto saúde mental pela porta da frente, ou viveram na pele alguma experiência, ou com alguém muito perto. Filho tentou suicídio, a esposa tem depressão, aí ela começa a ver que aquilo que ela ouve falar e não quer se aprofundar para aprender, não dá mais para fugir. Aí vem a empatia. Exato. Como é que você aumenta a empatia no final, né? Como é que você faz a sociedade evoluir e aprender a lidar com isso, porque imagino eu como muitas outras coisas, quando você ganha proximidade, né? Quando aquilo entra dentro da sua realidade. Exato. Né? Exato. Então uma coisa é eu ficar sabendo que algo pode acontecer e a outra é eu ver acontecendo comigo ou do meu lado. E todas as pessoas que se aproximam de mim dizem, Isabela, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Eu te ouço falar disso há tanto tempo. Eu te contei a história da minha mãe. Então conhecimento não significa autoconhecimento. Conhecimento é uma coisa, autoconhecimento é outra. Autoconhecimento é você colocar em prática aquilo que você já sabe que vai te trazer consequência. E aí a mensagem seria... Porque hoje, se eu quero dar certo, em qual área for, eu vou me exigir muito. Então a mensagem é, não está errado você se exigir. Não. O que você precisa fazer é desenvolver seu autoconhecimento e competências para que você saiba gerenciar o estresse. Todos esses desafios, BOs e confusões que a vida traz. Que isso não tem como impedir, porque a gente vai sair daqui para almoçar, a gente vai pegar trânsito, talvez a gente faça um pedido, vai demorar para chegar o prato na mesa, talvez venha errado, você fala, não pedi isso. Gerenciamento de estresse. Tem que levar isso... Na verdade, é ver nas situações desafiadoras oportunidades para você escolher melhor da próxima vez, escolher de forma diferente. Esse ano eu vou fazer pela 2ª vez o curso de gerenciamento do estresse da ISMA, que é a International Stress Management Association, a maior associação mundial de gerenciamento do estresse, porque para mim essa é a habilidade que todos nós precisamos desenvolver. Nós sempre vamos viver situações desafiadoras, Bruno. Se eu vou encarar isso como um problema, uma oportunidade, é uma decisão minha. Quanto melhor minha saúde mental estiver, mais eu consigo ver essas oportunidades. Senão tudo vai ser problema, tudo vai ser estressante, tudo vai me trazer, ai meu Deus. Então, para um pouquinho.
Quando a gente precisa recalcular a rota, é muito mais fácil quando você para no acostamento e coloca o endereço certo. É muito pior quando você está em movimento e tenta mudar o endereço no Waze, né? Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, quando eu sugiro que você faça pausas voluntárias, eu estou dizendo, durma. E aí, quando você fala, eu posso me exigir, eu finalizo a minha apresentação assim, ó. Posso vestir a camisa da minha empresa? Claro! Desde que você também vista o seu pijama. Atenção, empresa de pijama, eu tô precisando de uma empresa de pijama, tá? Então, você se exigir num fim de semana, um semestre, tá engajado num projeto, é uma coisa. Agora, viver como regra a exceção, esse é o problema. Então, viver um estilo de vida insustentável vai te trazer consequências na sua saúde ou nos seus relacionamentos. Isso é um fato. Não sou eu que estou dizendo. É a vida. Isso é inquestionável. Se você quer aprender isso aos 30, 40, 50, 60, 70, é uma decisão. E aí, como aprender? Lógico, leia o livro. Não normalizar o anormal. Tá sentindo alguma dor? Vá buscar a origem dessa dor. Mas, enfim, aqui eu acho que foi um primeiro estímulo para quem nunca entrou em contato com esse tipo de debate. Fala assim, tomei pé dessa história aí. Como é que eu progrido? Lê seu livro, segue na mídia social, mas tem algo mais? Não sei, eu sei que não é o caso, mas faça o curso. O Danilo fala, Bruno, eu quero aprender a contabilidade. Eu falo, Danilo, faz o seu curso de contabilidade. Já sei, pra gente encerrar. Se você quiser continuar se aprofundando nesses assuntos que eu trouxe, eu tenho 3 TEDx. 3 na internet, só você colocar lá meu nome, você vai ver. 3. Um é sobre produtividade sustentável, o outro é como você vai desacelerar quando o mundo pede para você acelerar. Rapaz, vocês que são de moto, de carro, que vocês dirigem, vocês sabem, tem 3 pedais lá no carro, ou 2, né? Acelera e freia, acelera e freia. Se você quiser só acelerar, você sabe que vai dar ruim. Então, o problema não é o trajeto que você quer percorrer. O problema é você não fazer a sua parte e saber onde vai ter posto, se você vai parar nesses postos. É planejamento. Então não importa o seu sonho. Quero estar no topo da Times Square. Eu tive uma amiga que chegou ao topo da Times Square como maior vendedora de uma empresa. Ela tinha um planejamento. Ela combinou com a família dela. Esse ano a mamãe vai ficar um pouco mais ausente, porque tá rolando tal campanha, vai ser importante para isso. Acabou. Hoje a Dani, da sábado ela não faz nada. Ela tem clareza total do sacrifício que ela teve que fazer para alcançar aquele objetivo. Mas ela não perdeu a família. Ela não perdeu saúde. Porque ela teve clareza do que ela teve que abrir mão naquele período. O problema é que nós estamos querendo correr uma maratona e emendar uma outra maratona nessa maratona sem recuperação. E o Gustavo Borges fala aqui no meu livro que o tempo de recuperação para profissionais de alta performance é como para o atleta de alta performance. Se você não para recuperar, você vai ter que parar para sair do que você está fazendo. Olha, que escolha. Fez sentido? Então, quando eu estou falando parar, gente, de novo, não é parar, vender tudo e vender coco na praia. Não, é respeitar o seu cansaço. Mais simples que isso é impossível. Mas isso é simples demais. De novo, a saúde está doente porque a gente não respeita o simples. Danilo. E aí, depois se quiser ler meu livro, na minha internet tem vários conteúdos, mas, sinceramente, faz uma lista do que você pode excluir hoje para se incluir na própria agenda. Muitas pessoas, quando estão chegando no burnout ou chegaram, falam para mim, isso aqui que eu faço agora? Faço yoga, faço isso, faço aquilo. Eu falei, não faz nada. Você precisa tirar coisas da sua agenda para se incluir nela, com aquelas coisinhas básicas que você está negligenciando. Aí sim a gente começa a ter mais condições de mirar, falar, então agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer, mas primeiro exclua coisas para se incluir na própria agenda. Danilo, você tem suas... eu acho que é um caso claro de autoeducação, né? Porque se você chegar para um homem e uma mulher das cavernas e mostrar um supermercado, mostrar, porque eles passam fome, mostra um aquecimento, porque eles passaram frio, mostra um carro, porque eles não conseguiam chegar para um lugar para o outro. Sem o contexto, eles falam, meu Deus, todo mundo vive num nirvana, todo mundo vive bem. Mas ao mesmo tempo, a gente está tendo
Burnout. Então, é uma condição humana, não é mais tecnologia. A gente já chegou lá, faz tempo. É uma questão de treinamento pessoal para as pessoas se autoconhecerem, sim, planejarem e executar alguma coisa sustentável. E aí é onde eventualmente a tecnologia vai ajudar nessa educação, né? Porque quando nós éramos moleques, a gente não ia ter como acessar essa informação de um jeito tão fácil. Falar, deixa eu aprender sobre isso. E até na parte de medição, né? Esse dispositivo que eu estou usando, que é uma coisa que hoje ele mede o quanto você dorme. Então, se sono é ainda mais para o profissional que faz parte analítica, que trabalha com planilhas, se você não dormir, você não produz. Então, enfim, é uma tarefa de autoconhecimento, de metodologia, implementar aquilo e usar a tecnologia de forma correta, porque hoje existe. A seu favor. Exato. Sensacional. Enfim, é um assunto que eu gosto muito e eu acho que pode ter ainda outros. Você falou que fez 3 TEDs, então eu já fico pensando, então dá pra gente levar essa discussão numa próxima oportunidade para um outro estágio. Já tô com a mala pronta, tô até pensando já de procurar um apartamento com o papai financeiro aqui pelas redondezas. Vai ser um privilégio voltar, obrigada. Isabela, muitíssimo obrigado. Suas considerações finais e, muito importante, seus contatos, né? Sua rede social. @Isabela Camargo Real. Só jogar meu nome no Google, vai ter acesso aos TEDx. O livro está à venda na Amazon, 3ª edição. É um livro para quem quer fazer as pazes com o tempo. E, Bruno, para finalizar, por mais que o que eu esteja falando pareça impossível, eu me lembro como deve ter sido... Me lembro não, e fico pensando como deve ter sido difícil para o seu Nicolau Copérnico chegar e dizer para a sociedade, então, galera, a Terra não é o centro do universo. Como você ousa ir contra o pensamento predominante da época que era a Igreja Católica? Hoje ninguém mais tem dúvida que a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Mas eu fico imaginando como foi difícil para ele lá atrás dizer, então, galerinha, a Terra não é o centro do universo. Eu me vejo nesse papel em dizer, olha, se você ainda acredita que a Terra é o centro do universo, eu preciso te lembrar que, moral da história, não é que porque nos contaram como contaram, é inquestionável. Tem que ver se hoje o que te contaram faz sentido para você. Porque se estiver doendo qualquer parte do seu corpo, tá na hora então de lembrar que o Sol é que é o centro do universo. Danilo, quer deixar seu Twitter? O meu superativo, né? Já que seu Instagram é meio morto, o pessoal não tem um post. O pessoal que não está em burnout lá e lê aquelas coisas malucas lá. Aí vai deixar eles estressados. Né? Aí o pessoal vai ficar, né? Rational, com T de racional em inglês, _ tracinho de baixo, IM, de Investment Management. Maravilha. Muitíssimo obrigado aos dois, em especial você, Isabela, que veio de longe aí para nos encontrar. Agradeço a Ana Hertel também, que nos conectou e me proporciona um tempo tão interessante aqui, neste local tão emblemático de pessoas que buscam tanto, né, satisfação profissional. Às vezes esquecem da pessoal. Então, Ana, muito obrigada, tá? Por levar um pouquinho desta educação para mais pessoas. Nós é que agradecemos. Enfim, a gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do Wall Street Cast. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não segue o canal, não deixe de seguir, acionar o sininho para receber as notificações. Se você também quiser deixar aqui nos comentários dúvidas, sugestões sobre esse tema e eventualmente até outros, a gente vai ter prazer em responder. Se for sobre esse tema, eu pessoalmente vou ligar para a Isabela. Isabela, temos aqui umas questões. Ótimo. Vai ser um prazer. E para quem quiser acompanhar as minhas postagens pessoais sobre negócios, carreira, investimentos, durante a semana, é só me seguir no Instagram, em outras mídias, @Bruno Corano. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado.